Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus estamos na casa do Senhor, como é bom estar aqui. Paz, eu fico assim, eu chego a me emocionar quando os louvores já começam a falar antes mesmo do que a palavra. A gente não combina nada, mas o nosso Deus, Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida e toda a direção hoje foi seguindo essa linha de pensamento que o nosso Deus, Ele é o autor da vida, Ele é aquele, além dele ser vida, Ele tem a vida e Ele nos deu a vida. E é nesse pensamento que eu convido a vocês a abrir a palavra do Senhor. Lá em João, capítulo 3. E lembrando também dos avisos da semana. Essa semana nós iniciamos a nossa semana de oração. Lembre-se disso. Mas quarta-feira nós vamos estar aqui um pouco mais cedo, 1 hora antes, que é para a gente estar evangelizando. Obrigado, meu irmão. Para a gente estar evangelizando, como a gente sempre tem feito, na última semana, antes da semana de oração. Mas essa semana a gente decidiu fazer justamente na semana de oração. Então nós vamos fazer na quarta-feira, não é isso, Márcio? Na quarta-feira vamos estar evangelizando aqui em frente. Aqueles que ainda não passaram por essa experiência de estar evangelizando, a gente faz entrega de folhetos aqui em frente, nos sinais. A gente bota uma caixa de som ali fora, fica tocando louvor. A gente tem trabalhado essa área aqui, apresentado a nossa igreja para a comunidade, apresentado as nossas igrejas para aquelas pessoas que chegam sobrecarregadas, cansadas do trabalho. E o nosso Deus, Ele é o único que pode estar aliviando essa enfermidade da alma espiritual. Amém? Lembre-se disso, que essa semana toda é semana de oração. Mas na quarta-feira nós vamos estar aqui um pouco mais cedo fazendo o ID do Senhor, o evangelismo. Aquilo que o Senhor, a ordem que o Senhor tem nos deixado. Amém? E domingo, escola bíblica dominical pela manhã e o nosso culto de adoração à noite, esse que estamos realizando agora. Irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor em João capítulo 6. Do verso 35 ao 36. Nós já temos estudado esse texto propriamente dito, e hoje nós vamos estar trabalhando um segundo ponto nessa série de mensagens essa noite. Então comigo, igreja? Nos diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6, verso 35 e 36. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse a vocês, me viram embora ainda não creem. Amém? Oremos. Senhor Deus amado Pai, Deus gracioso, Deus de infinita bondade, nos dá, ó Deus, o entendimento da Tua santa palavra, Pai. Abre, ó Deus, o leque de conhecimento, Senhor, das Tuas Escrituras. Diante de nós, ó Deus, nos revela, ó Deus, o que Tu quer falar ao nosso coração. Abençoa a Tua igreja, Deus, cada irmão que aqui se encontra, Pai, e nos dá, ó Deus, entendimento, ó Deus, cada vez mais. Muito obrigado pelos louvores. E recebe agora, Pai, uma porção, ó Deus, e aplica, Senhor, em nossa vida uma porção, ó Deus, da Tua palavra. É o que eu te peço em Teu nome, nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, e já te agradeço. Amém. Irmãos, também quero estar agradecendo mais uma vez ao vídeo que a igreja fez para mim e para a minha família. Que Deus seja louvado nas palavras dos irmãos e que Deus possa ser graciado em nossa vida. Agradeço também mais uma vez o irmão Márcio, que tem me substituído hoje, em cima da hora. Ele e o Bruno sempre tem um pé de surpresa assim, mas não é por querer não, viu? Eu sei que eles são preparados, mas às vezes é a necessidade. Irmãos, Jesus, a manifestação de Deus, eu sou. Ego emi, eu sou o pão da vida. É o que nós temos estudado, decorrer dessa série de mensagens com esse tema. Trabalhei o Antigo Testamento e agora estamos aqui
em João, trabalhando ego emi. Irmãos, a fome é um dos impulsos biológicos mais poderosos do universo. Da experiência humana, eu acho que é o ponto mais severo do homem, é a fome. Servindo como um lembrete constante da nossa fragilidade e da nossa dependência de algo externo para sobreviver. A fome é aquele aspecto, é aquele sentimento que nos proporciona entender que somos humanos. Meus amados irmãos, hoje nós nos reunimos aqui sobre a autoridade da palavra de Deus para mergulhar em uma das declarações mais profundas e transformadoras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes da declaração do Senhor, quando Ele fala que Ele é o pão da vida, o ego emi, quando Ele se apresenta que Ele sacia a fome, sacia a sede e nos dá a vida. No 6º capítulo do Evangelho de João, encontramos uma narrativa que começa com um milagre relacionado à fome. Um milagre extraordinário da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui o Senhor, Ele alimentou mais de 5.000 homens. E essa passagem culmina em uma revelação espiritual que desafia a lógica humana e redefine a nossa compreensão de santificação e vida eterna. Porque aqui ele está se apresentando como ego emi, o pão da vida. Não para um mundo caído, não para um mundo que vai durar uma eternidade, não. Ele está se apresentando como pão da vida para uma eternidade com Ele. Jesus, após saciar a fome física de 5.000 homens, percebe que a multidão o seguia não por causa dos sinais que apontavam para a sua divindade, mas pelo desejo de manter os seus estômagos cheios, sem esforço. Essa era a realidade. Hoje muitas pessoas procuram o Senhor ou a igreja não como meio de se curar de uma doença espiritual, mas apenas de uma doença física ou por qualquer outro motivo, até mesmo material, riquezas, finanças. E nesse cenário de mal entendido, que o povo entendeu que o Senhor não apenas queria saciar a sua fome física, mas queria saciar as suas provisões de espírito, não só as suas provisões que acabaria, mas queria saciar a sua fome espiritual. Foi nesse contexto que o povo entendeu que estava seguindo a Cristo à toa, porque estava colocando seus pensamentos em coisas que se acabam, coisas fúteis da vida. E o Senhor estava ali querendo dar a eles um alimento espiritual. Nesse contexto, o Senhor fala as palavras que temos estudado ao longo desses meses. Eu sou. E aqui em João observamos uma afirmação poderosa. Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Esta afirmação não é apenas uma metáfora poética. É uma declaração ortológica sobre a sua existência, sobre a sua realidade. Ele se apresenta nos oferecendo um alimento físico, mas também um alimento espiritual.
Um alimento físico, porque é através dele que alcançamos todas as coisas. Mas o que adianta ter tudo isso e estar doente espiritualmente? Ele é o que ele é e o que ele oferece. A alma caída é vida. Isso é o que ele oferece. Ao longo dessa exposição, temos explorado o significado teológico de Jesus como pão da vida. Domingo eu falei sobre a importância do pão para a saúde física e trabalhei também um pouco da importância do alimento espiritual para a saúde espiritual do crente. E hoje analisaremos como ele satisfaz a fome que o mundo jamais poderá saciar. Jamais. Guarde isso em seu coração. Meus amados irmãos, hoje eu convido vocês a despir-se das preocupações mundanas e focar no sustento que não perece, que é a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Eu sei que no decorrer de nossas vidas temos enfrentado dificuldades, lutas. Muitas vezes a gente vem para a igreja com o resto de força que a semana tem nos deixado. Eu sou humano, eu sei disso. Mas hoje eu te convido a focar o teu pensamento naquilo que importa, que é a palavra de Deus. Naquilo que verdadeiramente Deus te chamou para essa noite, que é cultuar ao Senhor. O domingo pertence a Ele. Eu estou lendo um livro bem interessante, que se chama, o tema dele é Amem a Sua Igreja. O autor, quando ele fala que ame a sua igreja, ele não está se referindo a essas paredes, muito bonita, deu trabalho construir, deu trabalho levantar, deu trabalho chegar onde estamos aqui. Mas quando ele faz essa comparação de amem a sua igreja, ele está falando do nosso ser, do templo e morada do Espírito Santo. Então esqueça tudo isso, do que o mundo tem te desafiado, tem te apresentado, e foque em aprender verdadeiramente a se alimentar do pão da palavra de Deus. O texto aqui em João, capítulo 6, verso 35 e 36, nos serve de âncora, onde o próprio Verbo encarnado se apresenta como a solução definitiva para o vazio existencial e a morte espiritual. Veremos que a vida cristã não se trata de de buscar benefícios ou de uma busca humanas por materiais de Deus. Mas se nós focarmos verdadeiramente no significado maior do que é essa vida com Deus, vamos entender que tudo que temos construído, tudo que temos aprendido, só tem importância se for por louvor e adoração da glória de Deus, daquele que nos dá a vida. Aqui Deus nos chama para nos banquetear da própria pessoa dele em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Prepare os seus corações, pois o Espírito Santo, ele deseja nos alimentar da verdade que liberta, da vida que nunca termina, que é uma vida eterna com Deus. Jesus é a única pessoa que pode saciar nossa fome espiritual, porque Ele é o pão da vida, ego emi. Ele é a vida que desceu do céu. A relação pessoal com Deus, através de Jesus, nos oferece uma relação pessoal e restauradora com o Pai. Esse foi o propósito dele se apresentar como pão da vida, o ego emi.
eu sou. E essa relação restaura a comunhão que foi perdida, nos proporcionando perdão, purificação, e Jesus, ele oferece tudo isso. O perdão só pode ser alcançado através de Jesus. É Jesus que purifica os nossos pecados. É Jesus que nos liberta da culpa e da vergonha. Jesus, ele nos dá o propósito e significado à nossa vida, ajudando-nos a encontrar o nosso lugar diante do Pai. Jesus oferece satisfação e alegria, preenchendo o vazio interior com a sua presença. Essa semana eu estava aconselhando uma colega de trabalho, não apenas como amigo de trabalho, mas como pastor. E ela disse que tem procurado a se encontrar no mundo. Pastor, eu estou perdida, tenho procurado a me encontrar no mundo. Aí eu corrigi ela: para que tu quer se encontrar neste mundo tão perverso e perdido? Tu tem que procurar se encontrar diante de Deus, diante da palavra do Senhor. Eu sinto um vazio existencial nesse mundo. É porque este mundo não tem nada a te oferecer. Mas eu conheço um Deus, que ele se apresenta a você e deixa bem claro que ele é o autor da vida, o pão da vida que desceu do céu. Irmãos, com esse pensamento, com essa narrativa, vamos trabalhar o segundo ponto essa noite, nessa série de mensagens, Jesus, o pão da vida. O segundo ponto, a exclusividade e a promessa da satisfação espiritual. O que tem satisfeito o teu espírito? Já se perguntou isso? O que tem te dado importância nesse mundo? É o meu trabalho. É a minha família. É o meu carro, é a minha moto. O que tem te dado satisfação espiritual? Se a tua força, o teu pensamento, a tua garra está colocado nisso, então tu não tens satisfação nenhuma neste mundo. Ao declarar eu sou o pão da vida, Jesus utiliza a primeira das 7 declarações eu sou, ego eimi, registrada no Evangelho de João. Para o ouvinte, para o ouvido dos judeus do primeiro século, essa expressão ecoava o nome sagrado de Deus, a revelação a Moisés na sarça ardente, o Yahweh. Nós vimos isso. Ali essa palavra eu sou, o ego eimi ou o Yahvé, para os judeus, soava não apenas como um encontro carnal ou passageiro, mas um encontro que transforma, um encontro genuíno. Então, quando você teve um encontro com Deus e reconheceu que o ego eimi fez na cruz do Calvário, você ali não se encontrou apenas para saciar o teu desejo físico, carnal, mas para te curar de todas as enfermidades espirituais. Jesus não está apenas dizendo que ele tem o pão para dar, mas que ele é o pão. Essa é a realidade. E o povo ali, quando o Senhor inicia aqui, João 6, que o Senhor começa fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ali o povo apenas achou que estava encontrando alguém para saciar a sua fome física, um bom governante, um bom rei, um bom prefeito. Mas o Senhor ali, ele estava se apresentando como ego eimi,
o grande Deus. A profundidade desta afirmação resiste na sua exclusividade. O Senhor, quando Ele se apresentou a ti como autor da vida, Ele é exclusivo e tem que ser exclusivo em tua vida. Exclusividade. Ele não só se apresenta como um dos muitos pães disponíveis na prateleira das religiões ou da filosofia humana, mas como o pão por excelência, a fonte única de vida. É por isso que ele se apresenta como ego eimi. Ele aqui não está se apresentando como um pão que você chega em uma padaria, ou uma carne, ou uma comida que você apenas vai alimentar o seu físico. A promessa que acompanha esta declaração é de uma magnitude avassaladora, grandiosa. Se você ainda não passou por essa transformação, se pergunte o porquê. Você não pode ser o mesmo quando você se alimenta com o pão da vida, que é Cristo Jesus. Você não pode ser o mesmo. Você não, pastor, eu não sinto nada. Está errado. Quando você adora a Deus, tudo em você se transforma. Não é mais do mesmo jeito. Não é mais do mesmo jeito. Não pode ser. Tudo se transforma. Porque Ele é a exclusividade em sua vida. É a fonte única de vida. Então aqui a promessa que acompanha esta declaração é de uma magnitude avassaladora. E tem que vir sobre a sua vida como uma grande tempestade, para limpar tudo aquilo que tem que ser limpo e transformado em você. Observe: o que vem a mim jamais terá fome. Aqui o Senhor está tratando da fome metafísica, o anseio pela paz com Deus, pelo perdão dos pecados, pelo sentido da existência. Quando ele afirma que o que vem a mim jamais terá fome, ele está completando toda a tua existência, todo o teu ser, todo o vazio que uma vida injusta possa ter te proporcionado. Aquela ideia de um vazio, aquela ideia de uma vida que você pode alcançar para ter os seus próprios benefícios, sem Jesus, não é nada. Ele é o ser que nos dá a existência. O pão físico, por mais nutritivo que seja, oferece uma satisfação temporária. Comemos hoje e amanhã a fome retorna com a imensa insistência. No entanto, o encontro com Cristo gera uma satisfação qualitativa que altera a estrutura da alma. É por isso que não podemos ficar do mesmo jeito. O que significa essa palavra qualitativa? Refere-se à qualidade, à natureza ou às características de algo. Em vez de medir números, medimos qualidades. Essa palavra ela é usada para descrever avaliações baseadas em dados e em impressões. É uma opinião, e em opiniões populares também, que decreta que a pessoa, ou outras palavras, tem posse em você, em sua vida. É uma busca mais por qualidade ou por quantidade do que por qualidade. Então, aqui o nosso Deus, ele está oferecendo a qualidade de si mesmo
para alcançarmos uma vida eterna. Ele não está procurando quantidade em sua vida. O que mais você tem? Eu tenho mais versículos decorados. Eu tenho sei quantas casas. Eu tenho isso, eu tenho minha conta é cheia. O Senhor, Ele não está procurando em você quantidade. Ele está procurando em você qualidade de um verdadeiro adorador. É isso que Ele busca em nós. É do menor ao maior. É do mais pobre ao mais rico. É do mais bonito ao mais menos embelezado. Mas o que Ele procura em nós é qualidade. Qualidade de adorador. Qualidade de um verdadeiro adorador. Vir a Jesus e crer nele são atos de apropriação pessoal. Não basta saber o que é o pão. Não basta saber que o pão existe. É necessário vir à mesa para se alimentar. É necessário vir a Ele. Não adianta a mesa estar posta, bonita, se você continuar doente, imóvel, vazio, você não vai se alimentar dela. Então cabe a mim, a você, buscar, crer nesse Deus. Crer nesse Deus. Então nós temos que nos dispor a querer essa qualidade em nossa vida. Esta satisfação não significa a ausência de lutas ou de desejos pecaminosos, mas de uma vida santificada, uma vida com propósito, uma vida com qualidade, uma posse de um tesouro que torna todas as outras buscas secundárias. Quando você busca a Deus, não está dizendo que você não vai lutar. Não está dizendo que você não vai enfrentar lutas. Mas está dizendo que você tem ao seu lado o Yahweh, um Deus poderoso. Está dizendo que você não vai estar lutando sozinho. No grego original, a expressão para jamais terá sede utiliza uma dupla negativa fortíssima, indicando a impossibilidade absoluta de um crente, seja que o crente seja desamparado espiritualmente. Uma vez que se uniu a Cristo, você jamais estará desamparado. Você jamais estará só. Jamais terá sede. Jamais estará sozinho. É o que ele nos afirma no original, no grego. Se Jesus é o pão da vida, qualquer tentativa de buscar satisfação espiritual fora dele é pecado. É pecado porque é a definição de que ele é o pão da vida. É o único que nos dá a vida. E buscar o que não é pão, como adverte o profeta Isaías, lá em Isaías 43, verso 10 e 11, Lucas, Isaías 43, verso 10 e 11. Não diz assim, então comigo, igreja? Pode soltar, Lucas. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são os meus servos, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
O verso 11: eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação. A multidão queria um rei que garantisse o bem-estar social e econômico, mas Jesus oferece a si mesmo como um banquete da salvação. Muitas vezes queremos tudo que possa saciar o nosso ego humano e esquecemos que tudo que construímos aqui, a traça e o ferrugem vai comer. Tudo. Esquecemos que estamos aqui só de passagem. Por mais que muitos acreditem que o Senhor vai restaurar essa terra, transformá-la. Tem alguns teólogos que creem nisso. Não é a mesma. É passageira. E aqui o Senhor oferece a si mesmo para banquetear a fome espiritual que nós temos. Ele redireciona o foco da necessidade horizontal do homem para a necessidade vertical. É isso que ele espera de nós, que nós paramos de pensar nisso aqui e passamos a olhar para isso aqui, para a eternidade, para os céus. A suficiência de Cristo é total. Ele é o maná que não apenas sustenta a vida, mas que comunica a vida ao mundo morto em seus delitos e pecados. Esta satisfação é eterna, porque a fonte é eterna. Ao cremos, somos selados com o Espírito Santo. E a vida de Cristo começa a fluir em nós, garantindo que nós não venhamos mais sentir o vazio de um ser humano pecador e inútil. Um vazio que só Deus, na sua plenitude divina, pode preencher em nosso ser. Irmãos, quando nós encontramos a Deus, verdadeiramente, Ele preenche todo o nosso ser. Encontramos aqui no verso 36, Jesus afirmando: mas eu já disse que, embora vocês me tenham visto, não creem. Essa passagem expressa uma chamada de atenção sobre a relação entre ver e crer. Tem muita gente que está vendo tudo o que acontece, tudo que o Senhor fez ou faz em nossa vida, mas não crê que Ele possa fazer em você essa transformação. Jesus afirma que mesmo aquele que tiverem a oportunidade de vê-lo, testemunhar as suas obras, não estão crendo nele. Muitas vezes observamos o milagre, a libertação, a cura, e assim ainda duvidamos da grandeza de Deus em nosso ser. Este versículo ressalta o tema joanino da incredulidade, contrapondo a revelação clara de Cristo com a resposta de seu povo. É uma ilustração poderosa e muda a verdade espiritual, que a fé não simplesmente é uma resposta visual, mas uma convicção interna e profunda. Irmãos, nós cremos sem ver. E aquele povo viu todo o milagre. Viu o Senhor transformar 5 pães, 2 peixes, alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar. E mesmo assim eles buscavam interesses pessoais. A incredulidade aqui é sistemática. Ela reflete uma condição humana maior,
a dificuldade de aceitar a verdade transcendental de que Jesus realmente, Ele é o pão da vida. E isso não está distante de nós como igreja. Custamos a acreditar que temos que ter uma dependência de Cristo em nossa vida. E corremos atrás de buscar tudo que alimenta o nosso ego humano. E colocamos as coisas de Deus em último lugar. Irmãos, o Senhor não espera de nós o resto. Ele espera a primícia, o melhor. Ele não espera de nós o cansaço, mas sim o nosso vigor. Eu conheço pessoas que dizem, não, estou muito novo para aceitar Jesus. Aí eu logo corrijo. Lá no trabalho, eu trabalho com todos meninos entre 18, 19 e 20 anos. O meu mais velho lá tem 22 anos. Mais velho. Aí sempre pregando o evangelho, a palavra para eles. A primeira coisa que ele diz é isso. Se eu vou ter que deixar de ir para a festa, vou ter que deixar de namorar. Eu não, tu escolhe uma exclusiva, uma namorada aqui para tu casar. Não, mas enquanto a gente não acerta, a gente tem que ficar errando. Aí eu, não, negativo. Negativo. Não, quando eu tiver mais velho. Aí essa semana eu falei para um deles, ó, o Senhor, Ele não quer tua velhice. Ele não quer o teu resto. Porque Ele quer prioridade. Ele quer primícia. Ele quer que você envelheça com Ele. Ele quer que você envelheça aprendendo com Ele, com a palavra dEle. Com a palavra dEle. Irmãos, eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos. Entre 18 e 19 anos. Eu costumo dizer que antes disso eu brincava de ser crente. O Senhor veio me encontrar mesmo, acho que quando eu conheci a Diene. Eu conheci a Diene, eu pude ver nela o que era ser crente. Eu pude ver nela. Porque eu achava que ser crente era muito fácil. Poder fazer tudo, aí no final da semana, no começo da semana, se ajoelhar e dizer, Pai, me perdoa. E pronto, eu estava livre. Eu fazia tudo. Ela me conheceu no show evangélico, eu tinha um pince aqui na sobrancelha, um cordãozão, um medalhão, e achava tudo isso normal. Meu Pedro lendo ali, eu rindo ali, achava isso normal. Aí quando ela me conheceu, tu é crente? Aí eu sou, não estou no show aqui evangélico? Não, você não é crente não. Aí eu sou crente. Aí a gente teve a oportunidade de deixar ela, a irmã e uma prima em casa, eu e um colega. Aí elas disseram, rapaz, meu pai te vê com esse teu brinco. E nós nem imaginava que íamos. Não, foi a prima dela que disse, rapaz, o tio te vê com esse brinco no olho aí. Já tem um olho bem miudinho, com um brinco desse no olho. Rapaz, eu fiquei com medo, tirei o brinco, tirei o cordão, tirei todas as mazelas. Num pensamento, fisicamente, espiritual. Estava doente, apodrecido e achando que era crente. Quando conheci a família da Diene, que eu vi o compromisso do meu sogro, da minha sogra, escola bíblica dominical, culto à noite, escola bíblica dominical 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, saía de lá meio-dia, aí vinha para casa, se ajeitava e ia para o culto à noite. Isso domingo. Segunda, culto numa congregação, culto de oração na igreja. Terça-feira, sociedade masculina e feminina. Quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira, ensaio do coral. Sexta-feira, congregação. Sábado, ou culto de jovens, ou encontro de casais. Sempre tinha alguma coisa no sábado. Eram os 7 dias da semana. Aí eu pensei, eu nunca fui crente. Quem já foi do movimento regular sabe que é desse jeito, não é assim, meu Eunice?
Não é assim? Márcio. Todo dia tem culto. E não tem essa ideia de estar lá só 2 ou 3 ou 4, não. É todos. Uma busca incessante por Deus e pela adoração. Uma busca incessante pelo autor da vida, pelo egoemi, o pão da vida. Aí foi que eu disse, eu sempre digo para ela, eu só conto que eu fui crente dos 18, 19 para hoje. Aqueles 15, 16, 17. Esqueça. Irmãos, essa passagem aqui é para os nossos dias. É um convite a refletirmos para o que nós fomos chamados. Todos que testemunham as ações de Cristo, seja um convite, ou uma mera exposição, ou uma mera palavra, nós somos convocados a adorar a Deus, a amar, a demonstrar uma fé que vai além da mera observação física, e que se aprofunda na essência da revelação pessoal com o Salvador. E não esquecendo que quando o Senhor nos transforma, Ele transforma também o físico. Rapaz, eu fico olhando para umas fotos minhas antes de eu ser crente, ou caba feio. Mas não é só eu não, andei olhando para umas pessoas aí também, viu? A Márcia me mostra muita foto ali do Márcio que eu vou olhar, meu Deus do céu. Deus foi bom, viu? Deus foi bom, viu, Márcio? Deus foi bom. Não foi não, Márcio? Deus foi bom, viu? Irmãos, essa ideia de que Ele só vai transformar o espiritual, a gente ficamos mais bonito, até fisicamente. Porque nós passamos a refletir e a habitar em nós o Espírito Santo do Senhor. Somos templo e morada. E como forma de aplicação, nessa noite, com o tempo que me resta, eu te convido nós lermos o verso 48 do capítulo 6 de João. O verso 48. Lucas, observe. Estão comigo, igreja? Pode soltar, Lucas. Eu sou o pão da vida. Jesus aqui ele faz uma declaração poderosa sobre a sua identidade em todo este capítulo 6, ele utiliza essa demonstração que ele é a vida. Esta metáfora do pão é rica e complexa ao mesmo tempo, tocando apenas aspectos fundamentais da teologia cristã, mas trazendo também um paralelo maior. Eu nunca trabalhei em padaria, mas nós temos o Tiaguinho aqui que trabalha. Já que se eu falar alguma besteira, você me ensina depois. Mas a massa do pão, tem a irmã Margarida também que faz pão também, ela entende disso. Você prepara toda a massa e você faz o quê? Você reserva ali, você guarda. Você não pode assim que faz, assar não, que não vai desandar, não vai dar certo. Ela tem que dormir ali, descansar, né, Tiaguinho, assim? Hoje, por mais que tenha hoje os avanços das tecnologias e tal, e dali você vai fazer, vai botar para assar. Então, trazendo para uma parte mais teológica, esse autor da vida, ele te chama para transformar a tua vida, mas ele exige de você uma caminhada com ele, um processo com ele. Ele não vai mover, te formar hoje e já te assar amanhã, não. Então, todas as vezes que enfrentamos luta, Ele está nos moldando.
Todas as vezes que vem sobre nós as dificuldades, Ele está nos moldando para um pão mais belo, para uma vida mais bela, para uma vida que verdadeiramente Ele olhe e reflita a sua imagem e semelhança. E isso não é fácil. Ao se apresentar como pão da vida, Jesus não apenas se identifica como a fonte de sustento espiritual, mas também como aquele que pode saciar a fome, não só física, mas pode saciar a fome espiritual. Ele afirma que Ele é a fonte de toda a existência e pode saciar, aliviar as almas humanas. As almas caídas, as almas feridas. A escolha da palavra eu sou aqui. Ele invoca o nome de Deus, revelando a Moisés, mas trazendo para nós que nós não estamos só, que nós temos um nome poderoso para clamar quando estamos enfrentando dificuldade, e esse nome é Jesus Cristo. Ele sacia a sede e fome espiritual. Jesus Cristo, Ele é o autor da vida. É o pão, é o alimento primário, é a sua essência com a vida espiritual, que simboliza aqui como forma de pão, a essência para o corpo que Jesus entregou na cruz do Calvário, por mim e por você. Por mim e por você. Ele entregou ali, Cristo foi entregue pelo Pai, para com que hoje eu e você tivéssemos vida, para saciar verdadeiramente a doença do mundo, a fome do mundo. O termo grego para pão, artos, neste contexto refere-se a alimento básico e essencial da dieta mediterrânea da época, sem a qual não era possível sobreviver. Era comum os viajantes naquela época andarem com um pedaço de pão para sobreviver, para dividir. Lembra lá aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Foi num partir do pão, que eles perceberam que era Jesus. Que eles perceberam. Então aqui, para encerrar, abra sua Bíblia aqui em Atos 3, verso 15. Quero aplicar um único ponto aqui nessa passagem. Aqui nós encontramos o apóstolo Pedro confrontando os judeus por terem negado a Jesus e pedindo a libertação de um assassino. Atos 3, verso 15. Pode soltar, Lucas. Vocês mataram o quê? O autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O autor da vida, esse versículo é central na exposição apostólica sobre a identidade de Jesus e o seu papel. Aqui nós observamos qual é o papel de Jesus em nossa vida. A descrição de Jesus como autor da vida sublinha não apenas a sua autoridade sobre a vida, mas também demonstra a sua posição como aquele que inicia a vida espiritual dos crentes. Então, nosso Deus, Ele é o autor de toda a nossa existência, de todo o nosso ser, de tudo que temos. Ele é o autor da vida. Ele é o alimento. Sem o alimento não precisamos de mais nada, porque morreremos. Mas quando Ele se apresenta como alimento da vida, é porque temos a necessidade de nos agarrarmos a Ele com toda a nossa força.
E aqui em João, enquanto o grupo de louvor direciona para cá para cantar o último louvor dessa noite, em João capítulo 11, verso 25, diz assim: E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Aquele que crê no Senhor, está doente espiritualmente, está doente fisicamente, morreu nos seus pensamentos. Se você crê no Senhor, você viverá. Amém? Está entoando o último louvor dessa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Para que a gente possa se colocar de pé, amém? Teu sangue faz o sol morrer. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o castigo. Deus sangue que sara os corações, agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o homem viver.
Teu sangue é viva pra mim. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, Deus, pela tua palavra, Pai, em nossa vida. Pai, que possamos refletir, ó Deus, ser testemunho teu, ó Pai, neste dia. E que possamos, ó Deus, verdadeiramente demonstrar que temos em nosso ser o autor da vida, o Epoi em mim, pão da vida que desceu do céu, que é Cristo Jesus em nossa vida. E que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Desde já agradeço ao Ministério de Louvor pela excelente direção, para a glória de Deus. Vamos ter um cafezinho ali, viu?